Você está prestes a conhecer uma história militar esquecida por décadas, então curte agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho. O que você vai ver aqui, os livros não contaram. Em 1968, enquanto as forças americanas lutavam no coração da selva vietnamita, uma jovem enfermeira chamada Clara Monroe desembarcava em Da Nang, carregando apenas uma mochila militar, um estetoscópio e um olhar determinado. Vinda de uma pequena cidade no Texas, ela havia se voluntariado para servir como enfermeira de combate em meio ao conflito mais impopular da história americana. Seu treinamento em medicina de emergência era impecável, mas nada a preparária para o som dos helicópteros chegando com soldados ensanguentados ou para os gritos desesperados que preenchiam os corredores do hospital de campanha. Clara enfrentava diariamente decisões impossíveis, escolhendo quem poderia viver e quem estava além da salvação. A guerra não a transformou em heroína, menos transformou-a em sobrevivente. E entre os médicos militares começou a circular um boato de que aquela jovem era capaz de salvar vidas com as mãos nuas. Mas ninguém sabia o que ela escondia em seu passado, algo que a levava a correr em direção ao fogo. Nunca longe dele, as noites em Chulai eram um pesadelo de tiros. Ao longe, explosões esporádicas e sirenes que nunca paravam. Clara aprendeu a dormir com o olho aberto e a Soroquato, pronto para aplicar na próxima vítima que atravessasse as lonas do hospital. Certo dia, um grupo de soldados feridos chegou após uma emboscada no delta do Mekong. E um deles carregava algo que não estava em seu corpo mas em sua mochila. Dentro, havia documentos codificados com informações sobre posições vietcongues, algo que deveria ter sido entregue ao alto comando, mas havia sido perdido no caos da operação. Clara, percebendo a importância, escondeu os documentos antes, mesmo que os superiores percebessem sua existência. Com isso, ela entrou sem querer em uma rede de operações clandestinas que operava dentro das Forças Armadas, onde a informação valia mais que uma brigada inteira. Naquela noite, ela soube que não cuidava apenas de corpos, agora era guardiã de segredos. E isso traria consequências. Com o passar das semanas, Clara passou a ser visitada por oficiais que nunca revelavam suas patentes completas e que faziam perguntas demais sobre os feridos, suas posições e horários das emboscadas. ANCAP, da inteligência, de codinome Bicho, avisou-a discretamente que ela havia sido identificada como ativo sensível, alguém que, mesmo sem saber, tocara em algo altamente classificado. Ela foi instruída a esquecer os documentos, mas sabia que algo não estava certo. Viu soldados feridos com estranhos sinais de radiação, que não constavam nos relatórios médicos. Percebeu que certos batalhões desapareciam completamente dos registros, e entendeu que existiam duas guerras acontecendo ali. Uma na selva, com tiros e napalm, e outra nos bastidores, feita de silêncio, códigos e manipulação. Cada vez mais, ela se via envolvida em um jogo de sombras enquanto Enda segurava corpos em pedaços nas mãos, mas nunca deixou de cuidar dos homens feridos, menos mesmo quando sabia que alguns deles não eram quem diziam ser. Na véspera do Natal de 1968, um ataque noturno atingiu diretamente o hospital de campanha onde Clara trabalhava. A lona principal foi destruída, e muitos médicos morreram, inclusive o cirurgião-chefe. Clara, soterrada sob escombros, conseguiu se libertar e montou uma área improvisada de triagem com pedaços de tendas e caixas de munição. Ela operou 8 soldados com apenas lanternas, utilizando álcool e linha de costura como material de emergência. Os sobreviventes dirão para sempre que ela foi um milagre naquela noite. Mas para o comando militar, seu ato heróico criou problemas. Ela fora filmada por um jornalista de guerra da BBC enquanto salvava um soldado da Força Delta, e o mundo viu algo que não deveria ter sido visto. O soldado resgatado era parte de uma missão secreta em território cambojano, algo oficialmente negado pelo governo americano. O vídeo foi confiscado, mas não antes de chegar aos escritórios de inteligência em Washington e Moscou. Clara havia se tornado um risco diplomático mesmo sem saber. Dias depois do ataque, Clara foi transferida para uma base aérea fora do padrão, próxima à fronteira com o Laos. Oficialmente, seria para recuperação e treinamento especializado, mas na prática, ela fora removida por saber demais. Lá, conheceu outros soldados feridos e silenciosos, com cicatrizes estranhas e aparelhos conectados a seus corpos, testando medicamentos que ela nunca ouvira falar. Um coronel de semblante severo explicou que ela agora participava de um programa experimental chamado Athena, voltado à integração de médicos de combate em missões de inteligência médica avançada. Ela passou a ser treinada em leitura do mapas táticos, protocolos de extração de ativos e análise de danos de armas químicas. Passou a operar não apenas com bisturis, mas com escutas, códigos e instruções de contra-inteligência. E percebeu que estava sendo moldada para algo maior,
não mais salvar vidas, mas controlar quais vidas deveriam ser salvas. Um conflito ético começou a crescer dentro dela, mas ainda não era o pior. Durante uma missão de evacuação médica, em uma região controlada pelo Vietcong, Clara foi instruída a resgatar apenas 3 dos 7 feridos relatados na chamada de socorro. O motivo? Os outros 4 tinham conhecimento de operações que precisavam ser silenciadas. Clara, revoltada, desobedeceu. Resgatou os 7. De volta à base. Foi interrogada por mais de 14 horas por oficiais da inteligência militar, acusada de comprometer a missão e a segurança de um ativo infiltrado. Ela não cedeu. Disse que havia jurado salvar vidas, não obedecer seleções políticas de quem merecia viver. Após o episódio, foi marcada como instável para operações de campo e enviada novamente ao hospital de campanha original. Mas ali, algo mudou. Médicos e soldados a olhavam com respeito quase sagrado. Ela havia se tornado símbolo silencioso de integridade em meio ao caos. Começou a ser chamada, entre os soldados, de anjo da zona cinza, aquela que curava. Até onde a política mandava esquecer, o tempo passou, e a guerra seguiu consumindo vidas sem piedade. Clara trabalhou incansavelmente até o cessar-fogo de 1973. Quando foi finalmente repatriada com honrarias mínimas e um histórico que omitia metade do que havia feito, nos anos seguintes, viveu reclusa, trabalhando em hospitais civis e recusando qualquer contato com militares ou jornalistas. Seu nome desapareceu dos registros formais, e os documentos que a ligavam ao programa Athena foram arquivados sob camadas de sigilo. Mas aqueles que sobreviveram a emboscadas, ataques aéreos e missões impossíveis, lembravam dela como a mulher que não apenas salvava, mas também desafiava ordens por um bem maior. Anos depois, veteranos começaram a contar suas histórias, e o nome de Clara voltou a surgir em fóruns e memoriais. Ela não queria fama, só queria que as verdades da guerra fossem contadas. Estava prestes a descobrir que o mundo finalmente começaria a ouvir. Em 1980, Clara vivia em silêncio, em uma pequena casa, nos arredores de Omaha, Nebraska, cercada por livros de medicina, fichários antigos e um rádio sempre sintonizado em estações militares. O Vietnã havia terminado oficialmente, mas nela, a guerra continuava. Pesadelos noturnos a faziam reviver explosões, amputações improvisadas e os olhos desesperados de jovens morrendo longe de casa. Ela passava os dias ajudando veteranos em uma clínica gratuita improvisada na garagem, onde aplicava tratamentos para dores crônicas, lesões mal curadas e, acima de tudo, escutava. Sua presença era tão respeitada que até generais aposentados apareciam para consultas informais. Mas ela sabia que o que fazia era mais do que medicina. Era penitência por ter sido parte de um sistema que escolhera quem deveria viver. E num caderno escondido entre medicamentos, Clara começou a escrever memórias detalhadas de tudo que vira. Não para publicar, mas para registrar. O que o exército apagou dos relatórios. Certo dia, um homem bateu à porta de Clara. Usava terno, carregava uma maleta de couro e um distintivo da Agência de Inteligência de Defesa. Ele se apresentou apenas como Sawyer e disse que precisava conversar sobre assuntos sensíveis da década de 70. Clara hesitou, mas o deixou entrar. Sawyer sabia de Athena, dos documentos perdidos, dos soldados com radiação e das missões fora do território autorizado. Ele queria as anotações dela, argumentando que havia uma ameaça emergente, relacionada ao que ela testemunhara anos antes. Clara disse que seus relatos não pertenciam a nenhuma agência, e sim à memória dos que haviam morrido, mas algo no tom dele fez com que ela reabrisse seu caderno após anos fechado. Começou a reler, e percebeu que partes das informações ali poderiam de fato ter impacto em operações atuais. Mesmo sem querer, ela continuava sendo uma peça no tabuleiro de guerra. E isso a colocou novamente na mira dos que operam nas sombras. Poucos dias depois da visita de Sawyer, Clara percebeu que estava sendo vigiada. Um carro preto passou a estacionar todos os dias em frente à sua casa. Telefones chiavam quando ela ousei e certa noite encontrou marcas de digitais no armário onde guardava o caderno. Ela não era paranoica. Menos sabia reconhecer quando a vigilância se tornava operação. Decidiu enviar cópias dos relatos para ex-colegas do Guerra, espalhados pelos Estados Unidos da América. Um deles, o Dr. Eli Sanderson, trabalhava no Arquivo Nacional e ajudou a armazenar cópias codificadas sob nomes falsos. Outro, o ex-marechal Ronald Dean, começou a mobilizar veteranos para proteger Clara, como forma de gratidão por tudo que ela havia feito. A rede se formava, e MC Lance, uma mulher que havia sido esquecida, se tornava o epicentro de uma nova guerra. Não contra o Vietcong, mas contra o esquecimento, a manipulação e o apagamento histórico.
Em 1982, Clara foi convidada para dar uma palestra em uma conferência militar sobre medicina de guerra. Em San Diego, relutante, aceitou, desde que pudesse falar sem censura. Subiu ao palco diante de coronéis, médicos, repórteres e soldados, e falou não apenas das técnicas de emergência no campo de batalha, mas do que chamava de feridas institucionais. Expôs os programas secretos, os desaparecimentos de feridos, as seleções políticas feitas por oficiais e as ordens que contrariavam os juramentos médicos. A sala ficou em silêncio. Alguns aplaudiram de pé, outros se retiraram. Nos dias seguintes, ela recebeu ameaças anônimas, mas também cartas de apoio de soldados e famílias de veteranos. Sua fala acendeu um debate nacional sobre ética médica em tempo de guerra. Clara, que nunca buscou holofotes, agora era citada em jornais, entrevistas e até por congressistas. Mas para cada verdade que expunha, novos riscos surgiam. E ela sabia. A máquina que tentou apagá-la ainda estava viva. As semanas seguintes à palestra foram tensas. Clara passou a ser alvo de tentativas veladas de desqualificação. Publicaram artigos duvidando de sua sanidade. Plantaram falsas histórias sobre sua atuação no Vietnã e até sugeriram que ela havia forjado documentos. Mas a rede de veteranos que a apoiava reagiu. Um grupo de soldados da 101ª Divisão Aerotransportada lançou uma campanha pública em defesa de Clara, publicando testemunhos, fotografias de guerra e relatos de operações onde ela salvara vidas, com recursos inexistentes. Em meio a essas resistência, a atenção pública voltou-se para os arquivos confidenciais. Pressionado, o Congresso iniciou uma comissão temporária para investigar práticas médicas em zonas de guerra. E embora Clara não confiasse mais em instituições, viu ali uma chance. Entregou cópias parciais dos relatos ao senador Montgomery, ele mesmo veterano do Vietnã. Em poucas semanas, Clara se tornava a figura central de uma investigação que começava a levantar o que a guerra havia tentado enterrar. Clara foi chamada para depor diante da comissão do Senado. Sentou-se diante de câmeras, gravadores e uma fileira de políticos que oscilavam entre empatia e frieza institucional. Durante 3 horas, contou tudo. Falou dos soldados esquecidos, das ordens antiéticas, dos projetos com armas químicas, das mentiras oficiais. Usou termos técnicos, provas fotográficas e relatórios extraídos por médicos cúmplices. O país assistia ao vivo. Ao final do depoimento, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Um dos senadores, visivelmente comovido, a chamou de a consciência da guerra. Mas Clara sabia que aquilo era apenas o começo. Que a verdade dita em voz alta irrita os que sempre lucraram com o silêncio. Nos dias seguintes, recebeu mais ameaças, mas também convites para falar em universidades, centros de veteranos e organizações não governamentais. E mais importante, passou a inspirar outras, mulheres que haviam servido, enfermeiras, operadoras de rádio, motoristas menos, a também contarem suas histórias. Ela havia acendido um fogo. Em 1984, uma proposta foi apresentada no Congresso, conceder a Clara Monroe a Medalha Presidencial da Liberdade, não por bravura em combate, mas por coragem moral diante do sistema. Era um gesto raro, histórico, simbólico, mas ela recusou. Disse que a verdadeira honra seria a criação de um memorial às enfermeiras de guerra, onde nenhuma delas fosse esquecida. A proposta gerou comoção nacional. Escolas, hospitais e bases militares começaram a receber seu nome, mas Clara, discreta, seguiu trabalhando silenciosamente com veteranos. Nos bastidores, continuava fornecendo provas e documentos para historiadores, jornalistas e cineastas. Não queria glória menos, queria justiça para os que haviam morrido sem nome. Seu legado estava sendo costurado, não com medalhas, mas com memórias vivas. E nos corredores do poder, finalmente, reconheciam que haviam tentado silenciar uma mulher que tinha mais coragem que qualquer comandante de divisão. Nos anos seguintes ao seu depoimento no Senado, Clara Monroe continuou a viver de forma simples, mas com vigilância constante. Suas cartas eram inspecionadas, seus telefonemas muitas vezes interrompidos por ruídos estranhos, e em sua rua começaram a aparecer novos rostos com roupas civis, mas andar de soldado. Apesar disso, Clara não recuou. Com a ajuda de organizações não governamentais e veteranos, fundou o Instituto de Documentação de Trauma de Guerra, voltado a registrar, investigar e preservar memórias dos que participaram de conflitos, sem ter voz nos arquivos oficiais. Enfermeiras, cozinheiros, radiooperadoras e soldados rasos passaram a enviar relatos. Em pouco tempo, mais de 1000 histórias já haviam sido digitalizadas e arquivadas com segurança. O governo tentou pressionar,
insinuando que Clara estava divulgando informações sensíveis. Mas ela sabia o que podia ou não dizer, e estava determinada a proteger a memória de uma geração apagada. Em 1986, um jornalista investigativo chamado Frank Lehman publicou uma reportagem bombástica no New York Times, baseada em documentos obtidos com Clara. A matéria revelava que durante a Guerra do Vietnã, operações médicas foram utilizadas para camuflar experimentos biológicos e testes de combate psicológico em soldados aliados. Clara foi citada como fonte anônima, mas a repercussão foi imediata. O Pentágono negou tudo, mas o estrago estava feito. Investigações foram reabertas. O público exigia respostas, e congressistas começaram a pedir audiências públicas. Enquanto isso, Clara seguia firme, recusando entrevistas, mas orientando sobreviventes que queriam contar suas histórias. Em um país dividido entre a negação e o reconhecimento, ela passou a ser tratada como símbolo de verdade e resistência. Sua figura, até então ignorada, começava a se tornar lenda viva entre veteranos e jovens médicos militares. Ela não apenas havia enfrentado a guerra, menos havia enfrentado o sistema que a criou. No início de 1988, Clara começou a apresentar sinais de um câncer avançado, possivelmente causado pela exposição a agentes químicos durante suas missões no Vietnã. Ao ser internada em um hospital militar, muitos tentaram convencê-la a escrever um livro, gravar um documentário, ou ao menos dar uma entrevista final. Mas ela recusou. Dizia que sua voz estava nos cadernos, nos arquivos e nas vozes dos que decidiu salvar. Sabia que sua saúde não lhe daria muito tempo, então dedicou os últimos meses a revisar documentos, organizar arquivos e gravar mensagens curtas destinadas aos filhos de veteranos que havia tratado. Recebia visitas de generais aposentados, jovens médicos e até de soldados vietnamitas que haviam imigrado para os Estados Unidos da América e vinham agradecer. Seu quarto virou quase um santuário de respeito, onde até os oficiais falavam em sussurros. Ela estava partindo, mas todos sabiam. Clara já havia vencido. Clara faleceu em 17 de abril de 1988, durante a madrugada, segurando nas mãos uma carta escrita por um soldado que ela salvara em 1967. Seu funeral foi inicialmente simples, a péria dela, mas a notícia se espalhou rapidamente. Centenas de veteranos viajaram até Omaha. Enfermeiras, médicos de campanha, jornalistas e até antigos oficiais do exército vietnamita compareceram. Havia algo de profundo naquele momento. Uma mulher que nunca carregou uma arma, mas enfrentou a guerra com coragem imensurável, finalmente sendo homenageada por todas as vidas que tocou. Na semana seguinte, o Congresso aprovou por unanimidade a criação do Memorial Nacional das Enfermeiras de Guerra, com o nome de Clara Monroe na entrada principal. O local, em Washington depois de Cristo, se tornaria um espaço de peregrinação para aqueles que buscavam não só lembrar, mas entender. Nos anos 90, as histórias de Clara começaram a aparecer em livros escolares, séries documentais e até roteiros de cinema. O que antes era uma figura oculta, agora era estudada por historiadores e militares. Seu instituto cresceu, expandiu parcerias com universidades e se tornou referência mundial no estudo de traumas de guerra. Jovens enfermeiras se inspiravam em sua trajetória. Médicos militares usavam seus relatos para treinamento ético, e sobreviventes encontravam na fundação de Clara uma chance de serem ouvidos. Mesmo depois de sua morte, ela continuava salvando vidas. Sua coragem havia rompido o silêncio institucional de uma era, e toda uma geração agora podia olhar para trás com mais clareza, mais justiça e menos medo. Em 2001, uma cápsula do tempo enterrada ao lado do memorial foi aberta, contendo cartas escritas por Clara a cada um dos seus pacientes mais marcantes. As cartas, emocionantes e francas, mostravam a profundidade de sua compaixão e a precisão de sua memória. Nelas, Clara pedia que ninguém fosse lembrado como vítima, mas como combatente da verdade. O gesto reacendeu o interesse por sua figura, e novas gerações começaram a estudá-la. Em uma cerimônia discreta, o governo norte-americano concedeu póstumamente a ela a Medalha de Honra Menos, algo inédito para uma enfermeira de campo. A condecoração foi entregue à sua sobrinha, que prometeu continuar seu trabalho com o Instituto. A história de Clara Monroe, finalmente, havia se tornado parte da história oficial. Hoje, ao visitar o Memorial das Enfermeiras de Guerra em Washington, é impossível não notar o impacto silencioso de Clara. Estudantes deixam flores. Veteranos tocam seu nome gravado no mármore. Jovens oficiais fazem juramentos diante de sua estátua. Ela é lembrada não por matar, mas por proteger, não por obedecer ordens cegamente,
mas por ter a coragem de desobedecer quando a humanidade estava em risco. Sua vida prova que o campo de batalha não está apenas onde há armas, mas onde há escolhas morais. E em tempos onde a verdade continua sendo um território de guerra, Clara Monroe é mais necessária do que nunca. Ela era enfermeira, ela era combatente e, sobretudo, ela era inesquecível.